Esta cidade na selva amazônica tem 3 anos. Deverá abrigar 45 mil pessoas ligadas à construção de nossa maior usina hidrelétrica totalmente nacional. Tucuruí, sobre o rio Tocantins, terá 8 milhões de quilowatts. É o primeiro aproveitamento em grande escala do enorme potencial hidrelétrico de nossos rios amazônicos. 100 milhões de quilowatts, excluído o próprio rio Amazonas. A bacia Tocantins-Araguaia tem por si só um potencial inventariado de 25 milhões e 300 mil quilowatts ao longo de um desnível total aproveitável de 620 metros. Tucuruí, na cota 3, é o último aproveitamento possível dessa escada, um degrau de 70 metros até a cidade de Marabá, 200 quilômetros rio acima. Neste trecho do Tocantins, corredeiras intransponíveis impedem hoje a navegação. A barragem, 300 quilômetros ao sul de Belém, irá regularizar o rio e, com o afogamento das corredeiras, torná-lo navegável até Marabá. Eclusas de transposição e um canal artificial junto à obra permitirão a passagem dos barcos após o represamento. A barragem, de enrocamento, terra e concreto, terá um comprimento total de 12 quilômetros. A superfície do lago, 2.200 quilômetros quadrados, é pequena em relação à área total da bacia Tocantins-Araguaia, da qual ocupará apenas 0,3%. A largura do rio Tocantins em Tucuruí é de 3 quilômetros. A vazão média é de 9.200 metros cúbicos por segundo, superior à do rio Paraná em Itaipu. Apresenta variações extraordinárias, já que pode oscilar anualmente de 1.500 a 51 mil metros cúbicos por segundo, maior vazão já registrada. Tal regime requer cuidados também extraordinários no dimensionamento e na execução das obras de desvio iniciadas em fins de 1975. A ensecadeira principal na margem esquerda, vista aqui em 1976, tem 4 quilômetros de contorno e altura descomunal de até 57 metros. Variações no nível do rio, de mais de 16 metros, explicam essa altura. Nesta primeira ensecadeira, as escavações em rocha para as fundações das obras de concreto foram iniciadas oficialmente em fevereiro de 1977. Em 1977 marca ainda o deslanche das vilas residenciais, do canteiro industrial e a implantação de uma ensecadeira provisória na margem direita. Esta segunda ensecadeira permitirá investigar a seco o canal natural existente e aumentar sua secção para que possa dar vazão ao fluxo máximo do rio na próxima fase das obras. O desvio pela margem direita permitirá, por sua vez, o ensecamento do trecho central do rio, ponto crítico de implantação da barragem de enrocamento. Neste trecho, o canal principal do Tocantins atinge 40 metros de profundidade abaixo do nível normal das águas. O prolongamento da ensecadeira da margem esquerda para o isolamento do local será executado com grandes precauções e dificuldade. A velocidade da água atinge 10 metros por segundo.
sério desafio técnico, o fechamento do braço de montante deste prolongamento foi concluído a 7 de setembro de 1978. A partir desta data, o rio, empurrado para a margem direita, passa a correr pelo canal anteriormente preparado. Em fins de 1978, 3 meses após seu fechamento, a ensecadeira atinge a altura máxima dos 57 metros, a partir do ponto mais fundo do rio. Um enorme muro defletor de concreto, na extremidade da nova ensecadeira, impede que seja devorada pelas águas. O antigo leito deverá, como previsto, sofrer uma preparação especial e demorada para a fundação da barragem de enrocamento e terra. A concretagem das estruturas principais é iniciada em dezembro de 1978. O canteiro industrial foi dimensionado para produções que atingirão 200 mil metros cúbicos de concreto por mês. Este volume será assegurado por 4 centrais de concreto e instalações anexas para a fabricação e refrigeração dos agregados. O concreto é preparado a temperatura máxima de 12 graus, o que permite o lançamento de grandes volumes sem risco de surgirem trincas nas estruturas. Formas metálicas utilizadas sistematicamente nesta obra garantirão melhor qualidade de acabamento. Uma ponte especial torna alcançável quase toda a área a concretar, sem desmontagem e relocação dos 7 guindastes principais. O lançamento em caçambas de até 6 metros cúbicos mobilizará 11 guindastes. Subindo a obra, a ponte será incorporada naturalmente às estruturas. Essas estruturas abrangem tomada d'água, casa de força e canal de fuga, o vertedouro, os muros de ligação com as barragens de enrocamento. O comprimento total é de 1.200 metros. A altura média é de 88 metros acima das fundações. A queda líquida útil é de 67 metros. Na casa de força, 12 turbinas de 330 mil kW assegurarão uma potência final de 4 milhões de kW na primeira fase construtiva. O vertedouro, em prolongamento da casa de força, tem 575 metros e será o maior existente. 23 comportas, de 20 por 20 metros, poderão dar vazão a 100 mil metros cúbicos de água por segundo, 1/3 a mais que Itaipu. Em 1981, com a remoção parcial da ensecadeira principal e o fechamento definitivo do curso remanescente do rio, as águas serão desviadas por 40 adufas, aberturas provisórias na base do vertedouro. Concluídas as barragens de terra e enrocamento, o represamento será iniciado em julho de 1983, com o fechamento progressivo das adufas. Ao ser inaugurada, em fins de 1983, o aspecto geral da obra será este. O acréscimo posterior de potência, para 8 milhões de kW, poderá ser obtido com a construção de uma segunda casa de força, junto à primeira, e com a remoção parcial desta barragem provisória.
A construção de uma obra deste porte, na selva, a milhares de quilômetros dos centros fornecedores e nas condições climáticas da Amazônia, não tem precedentes. O volume total de concreto será de 5.200.000 metros cúbicos. O movimento de rocha e terra atingirá 80 milhões de metros cúbicos, carga de 1.200.000 veículos como este que transportam terra e mais 1 milhão como este que transportam rocha. Os vagões que transportam 100 toneladas de terra têm o apelido local de cachorros magros. São carregados em menos de 1 minuto por equipamentos loader, vulgo Dona Flor para os operários. Máquinas, equipamentos e suprimentos, mais de 1,5 milhão de toneladas, são trazidos até a obra por diversos meios, conforme origem, urgência e natureza. Por terra, via rodovia transamazônica, pelo ar, no aeroporto novo, com pista pavimentada de 2.000 metros, e, sobretudo, por água, isto é, por mar até Belém e pelo rio Tocantins navegável até a obra. Um sistema portuário flutuante, próximo ao canteiro, pode receber 40.000 toneladas de carga por mês, seja qual for o nível das águas. Areia e cascalho, dragados no fundo do rio, somam por sua vez 9 milhões de toneladas transportadas por água. A mão de obra, no auge da construção, atingirá 15.000 homens, recrutados de preferência nas regiões Norte e Nordeste, treinados em boa parte no próprio canteiro. Você está certo. Você falou o primeiro da esquerda em cima, falou o embaixo do lado direito, estão faltando dois. Embaixo. Pressão de óleo do motor. Pressão de óleo do motor. Temperatura da caixa, transmissão. Não. Operários, técnicos e suas famílias formam assim a população da nova cidade, dotada de equipamentos sociais e urbanos definitivos. Tucuruí, em operação, suprirá Belém, com 1 milhão de habitantes, e os grandes projetos industriais regionais hoje em implantação. A área de influência direta da usina inclui a pré-Amazônia maranhense, muito fértil, a ser atravessada pela ferrovia Carajás-Itaqui, e os vales dos rios Araguaia-Tocantins, celeiros à espera de energia. Com a interligação entre os sistemas Eletronorte e Chesf, Tucuruí exportará seus excedentes, sobretudo para o Nordeste, cujo potencial hidrelétrico estará esgotado em 15 anos. As águas do São Francisco poderão ser então liberadas, em parte, para irrigação sistemática do Grande Vale. Marco no domínio da tecnologia de construção na Amazônia, Tucuruí é um passo importante na melhor distribuição da riqueza nacional. Tucuruí, em 1975, é tão somente uma escala fluvial de 4.000 habitantes à margem do rio Tocantins, na Amazônia. Ano ruim. Acaba de ser extinto o ramal ferroviário, orgulho da cidade. A ferrovia, substituída por estradas, substituía por sua vez o transporte fluvial num trecho não navegável do Tocantins. Neste trecho de 100 quilômetros entre Tucuruí e Jatobal, cachoeiras e corredeiras formam os degraus de um desnível de 90 metros, péssimo para a navegação, mas de grande potencial hidrelétrico. Em 1975, no aeroporto da cidade, ou seja, uma pista de terra de 400 metros, chegam os primeiros forasteiros que vêm trabalhar nas obras preliminares da usina hidrelétrica de Tucuruí.
A hidrelétrica de Tucuruí está situada a 7 quilômetros a montante da cidade que lhe deu o nome, 300 quilômetros ao sul de Belém do Pará. Em 1976, ao ser iniciada a obra, os barrageiros veteranos já têm grande experiência em lidar com rios pequenos e bravios, rios grandes e mansos. Faltava-lhes enfrentar, logo na Amazônia, um rio muito grande e muito bravio. No início de 1977, grande cheia inunda parte da cidade. No canteiro começa a implantação da vila residencial definitiva e das vilas provisórias, planejadas para 50 mil habitantes. Na ensecadeira, que desvia o curso do rio, início das escavações em rocha para a fundação das estruturas principais de concreto. Perto da obra, um aeroporto novo com pista pavimentada de 2.000 metros entra em operação no final do ano. Equipamentos, máquinas, suprimentos, até mesmo alimentos provêm quase todos da região Centro-Sul. Por via marítima até Belém e fluvial até o canteiro, 15 a 30 dias de viagem, 5.000 quilômetros. Por terra, através da rodovia Belém-Brasília e um trecho da Transamazônica, 3.000 quilômetros, 15 dias de viagem quando não chove. No período chuvoso amazônico, de janeiro a maio, prevalece o transporte marítimo e fluvial, já que o rio Tocantins é navegável até a obra o ano inteiro. Início de 1978, rio em cheia. Nova ensecadeira, provisória, na margem direita, veio permitir a inspeção geológica a seco do leito do rio, neste trecho, sua adaptação para o escoamento das grandes vazões de cheia na segunda fase de desvio. Esta segunda fase consiste no prolongamento da ensecadeira principal até a ilha natural, próxima à margem direita. Nesta ilha está sendo construído um muro defletor de concreto a ser incorporado à nova ensecadeira. O fechamento do trecho central de um rio deste porte, inédito, não é nem simples nem fácil. O canal profundo a ser fechado atinge 40 metros abaixo do nível normal do rio. À medida que se vai estreitando sua passagem, a água aumenta de desnível e de velocidade, que irá atingir 10 metros por segundo. Concluído o fechamento, a 7 de setembro de 1978, o rio tem este aspecto. E 3 meses depois, este. Reduzido a 1/4 de seu curso, o rio corre tão somente pelo canal da margem direita, preparado no ano anterior. Em previsão das vazões de cheia, o contorno da área ensecada atinge a altura de 57 metros, ou seja, 17 metros acima do nível normal do rio. O muro defletor, na extremidade de montante da ensecadeira, atua como escudo protetor. No trecho recém-ensecado, será construída a parte mais crítica da barragem de terra e rocha. Na ensecadeira principal, as principais estruturas de concreto são iniciadas em fins de 1978. Uma ponte metálica especial torna alcançável toda a área de concretagem, desde a fundação das estruturas de concreto até sua crista, sem desmonte e relocação dos 7 guindastes principais. À medida que a obra for subindo, a ponte irá sendo incorporada às estruturas. Primeira estrutura concluída, o muro de ligação com a barragem de rocha e terra da margem direita é visto agora em 1983, já envolvido pela barragem. O vertedouro, 23 comportas de 20 por 21 metros, é o maior já construído.
poderá dar vazão a 100 mil metros cúbicos de água por segundo. Na casa de força, solidária à tomada d'água, serão instaladas 12 unidades geradoras principais. Dimensões. Crista das estruturas, cota 77,5 metros. Extensão do vertedouro, 580 metros. Extensão da casa de força, 528 metros. Extensão total, mais de 1 quilômetro. Incluindo as barragens de terra, o comprimento total da obra é de 7 quilômetros. As estruturas estão assentadas no maciço rochoso de grande profundidade. Desde o início da obra, prospecções geológicas complementares em túneis ou galerias escavados por baixo das fundações permitiram conferir a resistência efetiva da rocha apontada nas sondagens. O canteiro industrial em 1978 está em fase final de implantação. O senhor já viu alguma cheia dessa aqui? A maior que teve no 26. Não chegou essa. Ah, essa passou no 26 e ficou pra trás. Essas filmagens foram realizadas no Baixo Tocantins no início de março de 1980. Registram aspectos ou consequências da maior cheia já observada neste rio, entre as cidades de Marabá e de Tucuruí. Neste trecho, o reservatório da usina hidrelétrica de Tucuruí, a ser formado em 1983, ocupará 2.200 quilômetros quadrados. Marabá, fora da área a ser represada, tem a 1º de março de 1980 este aspecto. Não se trata de um bairro isolado, e sim do centro comercial, bancário e administrativo da cidade, com prédios, instalações e equipamentos urbanos antes considerados em nível seguro. Itupiranga, situada no remanso da futura represa, foi construída longe do rio, a salvo de cheias. Já os núcleos urbanos, a serem inundados em 1983, acham-se quase que totalmente submersos pela cheia natural de 1980.
construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, 200 quilômetros a jusante de Marabá, não teve qualquer influência sobre a cheia, já que o rio não é represado. O nível mais alto da água montante da obra, devido à ensecadeira, anula-se totalmente em poucos quilômetros. No local de construção, as águas de março assumem nesta cheia beleza aterrorizante. Na cidade de Tucuruí, 7 quilômetros a jusante do canteiro, o rio subiu 15 metros em relação a seu nível de estiagem. Esses caprichos do Tocantins não são inéditos, mas nesta cheia, o rio ultrapassou bastante as cotas mais altas já registradas ao longo do seu curso. Consequência indireta: colapso durante 30 dias no suprimento do canteiro em materiais e, sobretudo, em gêneros alimentícios para 35 mil pessoas. Causa: interrupção do tráfego nas estradas de acesso a Tucuruí e da rodovia Belém-Brasília, em estreito, na travessia do Tocantins. O rio Tocantins nasce no Planalto Central. Recebe, perto de Marabá, a contribuição do rio Araguaia. Num curso total de 2.500 quilômetros, deságua na Baía de Marajó, próximo à cidade de Belém. Os dois rios, de grande potencial hidrelétrico, drenam uma bacia de quase 800 mil quilômetros quadrados, com regime de chuvas predominantemente tropical. A observação hidrológica sistemática na bacia foi iniciada em 1949 nos postos instalados em Conceição do Araguaia e em Porto Nacional. O dimensionamento das obras de desvio para a construção da usina de Tucuruí foi determinado a partir desses dados. A vazão máxima de desvio foi estabelecida em 51 mil metros cúbicos por segundo. Os estudos hidráulicos, no modelo reduzido, determinaram que para uma vazão de 51 mil metros cúbicos por segundo, a ensecadeira deveria ter, a montante, sua crista na cota 27 e a jusante na cota 19. No trecho mais fundo do rio, a ensecadeira atinge assim a altura descomunal de 57 metros. Sua largura, na base, é em média de 200 metros. O contorno total é de perto de 9 quilômetros. O volume global de rocha e terra para sua construção foi de 9.200.000 metros cúbicos. Construída em duas fases, a ensecadeira foi concluída em 1978. Na área ensecada estão sendo construídas a casa de força, o vertedouro e parte da barragem de enrocamento. A concretagem das estruturas foi iniciada em dezembro de 1978. Desde 1978, o rio, estrangulado, corre pelo canal da margem direita. Os estudos hidráulicos determinaram ainda a construção de um muro defletor, em concreto, na extremidade do trecho de montante da ensecadeira, entrada do canal de desvio. Construído no decorrer de 1978, este defletor é visto aqui já pronto em julho de 1978, período seco, e na fase mais crítica da grande cheia, a 2 de março de 1980. Sem o defletor, a ensecadeira poderia ser destruída. Embora a maior, a cheia de 1980 não é a primeira enfrentada na obra. Brindada pela natureza, Tucuruí, iniciada em 1976, sofreu, em 4 anos, 4 entre as 7 maiores cheias conhecidas. Um recorde.
Para a previsão de vazões, o sistema montado pela Eletronorte é composto de 5 postos de observação ligados por rádio a uma estação-chave em Brasília. No período chuvoso, de janeiro a maio, as leituras diárias são recebidas diariamente pelo consórcio projetista que as interpreta. Devido às características hidrológicas da bacia, as vazões afluentes a Tucuruí podem ser previstas com antecedência de 7 dias e com precisão razoável. Este prazo é suficiente para alertar populações ribeirinhas, adotar na obra medidas de emergência e, na pior hipótese, retirar os equipamentos da ensecadeira e proteger vidas humanas. A situação de pré-alerta em Tucuruí estabelece-se quando a vazão atinge 35 mil metros cúbicos por segundo. Em 1980, esta vazão é assinalada a 16 de fevereiro. A partir desta data, o rio vem subindo de forma inquietante, exigindo um primeiro alteamento no trecho de jusante da ensecadeira. A vazão de desvio, 51 mil metros cúbicos, é alcançada a 25 de fevereiro. A cota a montante é de 23 metros e 54. A jusante, de quase 18 metros. No dia 27, a vazão é de 55 mil metros cúbicos por segundo. Cota de montante, 24 metros e 56. De jusante, 18 metros e 61. As águas continuam subindo a média de 50 centímetros por dia. Caracteriza-se uma situação excepcional sem precedente conhecido. Segundo as previsões, o pico da cheia deverá ocorrer a 2 de março, com uma vazão da ordem de 60 mil metros cúbicos por segundo. O nível da água a jusante deverá ultrapassar 20 metros e a montante atingir praticamente a crista da ensecadeira, ou seja, a cota 26 metros e meio, com ameaça de overtopping. 29 de fevereiro. A vazão já atinge 59 mil metros cúbicos por segundo. Junto ao defletor, a velocidade da água ultrapassa 12 metros por segundo. O desnível de montante para jusante é de 7 metros. O comportamento da ensecadeira, solicitada bem acima do previsto, parece exemplar. As obras de concreto prosseguem normalmente. Infiltrações no braço de montante da ensecadeira não apresentam perigo aparente, já que de água limpa, volume pequeno e constante. Alarmante, isto sim, é o carreamento de material de proteção na junção do defletor e a jusante da obra, o surgimento de ondas de refluxo descomunais que erodem a saia da ensecadeira. O rio virou mar. Providências adotadas a partir de 25 de fevereiro. Reforço na junção do defletor com o lançamento de enormes pedras. Novo alteamento da ensecadeira a ser completado em 3 dias. O trecho de jusante será elevado até 22 metros e reforçado o enrocamento. O trecho de montante de 27 para 30 metros com aumento correspondente do muro defletor. Providência complementar. Alteamento em 3 metros do espigão existente a jusante, em prolongamento do trecho lateral da ensecadeira. Outra providência, felizmente desnecessária, seria a abertura controlada da ensecadeira por jusante, caso surgissem infiltrações incontroláveis ou ameaça iminente de overtopping. Neste caso, o enchimento controlado, risco menor, evitaria sua destruição total. Mobilizando todos os equipamentos no canteiro, o alteamento total da ensecadeira será concluído em 3 dias, a 2 de março, véspera do pico efetivo da cheia.
alteamento de jusante, providencial, evitou de fato a inundação da obra. O de montante foi uma precaução necessária, embora o nível da água não tenha ultrapassado a cota prevista de 26,5 metros. Motivos da precaução: possibilidade de um recrudescimento inesperado da cheia, o famoso repiquete, comum em março. Ocorrência de grandes precipitações localizadas a montante da barragem, numa área de 150 mil quilômetros quadrados, fora de controle dos postos equipados com rádio. Tal ocorrência poderia provocar em Tucuruí, e em um dia, uma descarga adicional superior a 5.000 metros cúbicos por segundo. Para o controle da área problemática, a Eletronorte contou com a cooperação da CESP, Companhia Energética de São Paulo S.A. Desde o início da cheia, a CESP forneceu dia a dia previsões de pluviosidade baseadas em informações obtidas por rádio-sonda e satélites meteorológicos. A 3 de março, no pico efetivo da grande enchente, a obra já está preparada para suportar, sem riscos aparentes, uma vazão de até 70.000 metros cúbicos por segundo. A vazão efetiva é de 61.000 metros cúbicos por segundo. Neste mesmo dia, o lançamento de concreto ultrapassa pela primeira vez 3.500 metros cúbicos, superando todos os marcos anteriores. O êxito alcançado na luta contra o rio demonstrou o rigor dos estudos, a qualidade das obras civis, a capacidade técnica de executar em emergência medidas adequadas. Um revés, ou seja, transbordamento ou enchimento forçado da ensecadeira, teria representado um atraso mínimo de 6 meses no cronograma, enormes prejuízos. Cheia do século? Talvez, já que neste rio, as águas de março podem muito bem aprontar coisa pior. Tecnologia construtiva de grandes barragens na Amazônia, o fechamento é concluído a 31 de julho de 1981. Na mesma época do mesmo ano, reuniões importantes na aldeia dos Índios Gavião. Negocia-se com o cacique Crocrenu a passagem da linha de transmissão pela reserva indígena Mãe Maria, perto de Marabá. Em fim de 1981, o sistema de transmissão de Tucuruí, interligado ao sistema CESF, forma um linhão contínuo em 500 kV de 1.800 km, energizado com os excedentes do Nordeste, 3 anos antes da entrada em operação da usina. Essa antecipação representou a economia de 13 milhões de barris de petróleo. Julho de 1981, rio fechado. Março de 1982, antigo leito do rio já ocupado pela barragem de terra. Tomada d'água, casa de força e canal de fuga permanecem a seco, bem protegidos dos caprichos do rio. Nesta cheia do Tocantins, em 1982, a vazão do rio que passa pelas adufas é de 35.000 metros cúbicos por segundo. As adufas foram dimensionadas para vazões de até 56.000 metros cúbicos. Na construção da barragem de terra, o lançamento em um mês de 2,5 milhões de metros cúbicos constitui-se num recorde mundial alcançado em agosto de 1982. O volume global das barragens de terra é de 54 milhões de metros cúbicos, carga de mais de 500 mil veículos como estes, que transportam 100 toneladas.
1982, pique da obra na parte construtiva. Início de montagem dos condutos forçados e dos tubos de sucção das primeiras unidades geradoras na casa de força. Em São Paulo, enormes transformadores fabricados no país começam a seguir para Tucuruí por via marítima através do Porto de Santos. Pelo Rio Tocantins, por estradas construídas ou reformadas pela Eletronorte, chegam na Amazônia peças e componentes da subestação de Marabá, parte do sistema de transmissão associado à usina. No Brasil e na França, que financiou parte dos equipamentos eletromecânicos, estão sendo usinados os eixos, as rodas de turbinas e outros componentes destinados a Tucuruí. Uma roda como esta tem 8 metros e 15 de diâmetro, pesa 230 toneladas. É o componente mais pesado a ser transportado até a obra, já que não pode ser desmontado. Belém do Pará, início de 1983. Chegada no porto da primeira roda de turbina francesa e da primeira roda brasileira. Rodas, a cor da tinta protetora. A primeira roda de turbina chega ao Porto Especial de Tucuruí em fevereiro de 1983. Em junho do mesmo ano, desce no poço da primeira unidade geradora. Os testes iniciais de rotação começam em agosto de 1984. A potência de cada turbina é de 330 mil quilowatts. As 12 turbinas a serem instaladas na primeira casa de força somam 4 milhões de quilowatts. Numa segunda etapa, outra casa de força a ser construída neste local, no prolongamento da primeira, receberá mais 12 turbinas. Potência final de Tucuruí com 24 turbinas, 8 milhões de quilowatts. 1984, 6 de setembro. Com o fechamento da última das 40 adufas, inicia-se a formação do reservatório. Milhões de metros cúbicos de água. Tem superfície de 2.430 km². Esta superfície representa 0,3% da bacia dos rios Araguaia e Tocantins, cujas águas movem as primeiras turbinas da usina desde novembro de 1984. Entre esta visão da barragem e esta, passaram muitas águas, decorreram 9 anos. Cidadezinha anônima no início das obras, Tucuruí, em 1984, é nome da maior usina hidrelétrica brasileira, a quarta maior existente no mundo. O município, já com 100 mil habitantes, foi e será beneficiado pela usina e a infraestrutura de apoio implantada para sua construção. Essa infraestrutura inclui o porto, o aeroporto, a vila residencial definitiva. Dotada de um grande hospital, de todos os equipamentos urbanos, a vila é, em 1984, uma cidade moderna onde só havia mato 10 anos antes. Incorporada ao corpo da barragem, a primeira eclusa de navegação é o elo principal de uma estrada fluvial contínua entre Marabá e Belém, por cima das corredeiras submersas pelo lago. Vestígio de um passado bem recente, a antiga locomotiva tornou-se monumento da vila residencial que domina a nova paisagem, uma nova fisionomia da Amazônia.
Sistema de transposição de desnível. As eclusas de Tucuruí. O sistema de transposição fica praticamente ao lado da usina hidrelétrica e deságua nas margens da cidade de Tucuruí. A eclusa 1 fica na barragem. Um canal contido por um dique faz a ligação com a eclusa 2. Essa, por sua vez, faz a ligação com o rio Tocantins, a jusante da barragem. Um corte esquemático do sistema permite entendermos melhor seus níveis. A cota do lago é de 74 metros e a do rio é de 5 metros. Esse desnível de 69 metros é vencido através de duas elevações. A eclusa 2, que tem 210 metros de extensão, eleva um comboio da cota 5 do rio até a cota 38 do canal. Na eclusa 1, que tem 210 metros de extensão, o comboio é elevado da cota 38 até a cota 74 do lago. Agora, vamos conhecer o processo de transposição. Um comboio com 19.100 toneladas e 200 metros de comprimento, vindo do rio Tocantins, entra na eclusa 2. A eclusa é enchida durante 14 minutos até alcançar a cota 38 do canal. O comboio segue por 6 quilômetros até alcançar a eclusa 1. Durante 13 minutos, a eclusa 1 recebe mais de 230 mil metros cúbicos de água da barragem até o comboio alcançar a cota 74. Todo o processo dura 1 hora e 30 minutos. Essa é mais uma obra do governo federal que trará inúmeros benefícios para a região e para seus moradores. Mas o principal deles será a concretização da infraestrutura necessária à construção de um futuro melhor.